experiências com o Espírito não é vida no Espírito. Nossa tarefa aqui como discípulos não é reproduzir manifestações espirituais, mas andar e viver no Espírito, como Cristo andou e viveu no Espírito. O Espírito de Deus não é só a nossa companhia, o Espírito de Deus também é a nossa direção. E sabe qual é a maior manifestação do Espírito Santo em uma pessoa? Não é o tanto que ela ora, tanto que jejua. A prova de que o Espírito Santo está numa pessoa é no tanto que essa pessoa ama a Deus e ao próximo. Estamos iniciando hoje uma série de mensagens sobre a pessoa do Espírito Santo. Muitos temas na Bíblia são importantes, mas este está na prateleira de cima da Bíblia com certeza. E falar do Espírito Santo é falar de um tema muito complexo. Na teologia, este estudo é conhecido ou chamado como pneumatologia, que é a junção de duas palavras gregas, pneuma, espírito, e logia, estudo, doutrina, tratado. Mas eu não tenho aqui hoje nenhuma pretensão de ser técnico no que eu vou falar. Eu não quero aqui trazer nenhuma linguagem acadêmica que possa complicar um pouco a compreensão de vocês. Eu quero apenas pensar no tema, no conceito bíblico. E principalmente nós pensarmos um pouco no tema, mas pensando na ação do Espírito Santo na realidade, no chão da vida. Porque a gente fica aqui tentando metodotizar ideias, tentando dar uma definição ou dar respostas conclusivas sobre o Espírito Santo, não é um caminho que eu quero percorrer com vocês aqui nos nossos encontros. Até porque é impossível tentar dar uma definição para Deus. Quando eu falo de Deus, claro, estou me referindo ao Espírito Santo. Porque tentar dar uma concretude à Trindade é tolice, é perca de tempo, é surfar em ondas de bolhas de sabão, não faz sentido. É por isso que eu disse que nós vamos pensar hoje aqui, a partir de hoje, através da revelação bíblica. Isto é, do que as Escrituras nos dá percepção do que de fato é ou quem é o Espírito Santo. Porque se o Pai, o Filho e o Espírito Santo não podem ser definidos, qual é o caminho então que nós temos que percorrer para ao menos percebê-los? Só existe um caminho para encontrar Deus, para ver Deus, para perceber Deus. E nós só enxergamos esta revelação revelado no rosto de Jesus Cristo. É em Cristo que nós enxergamos a plenitude de quem Deus é. Mas também precisamos considerar, como disse Paulo aos Romanos, que nós podemos ter percepções de Deus nas coisas que foram criadas também por Ele. A terra, a natureza e tudo que Ele criou revela a pessoa, o caráter de Deus para a humanidade. E isso também significa para nós que Deus e a criação estão em constante conexão. Porque não faz sentido nós darmos explicações teóricas sobre o Espírito Santo sem que haja uma conectividade, sem que haja uma relação direta da criação com a criação, inclusive com a vida humana. Até porque, gente, o Espírito Santo, segundo as Escrituras, não é uma teoria matemática. Segundo o que nós lemos nas Escrituras, o Espírito Santo é um agente direto que interfere e que interage
com a vida dos discípulos e na vida dos discípulos de Jesus. A pergunta então que nós temos que fazer é: no que o Espírito Santo interfere ou interage na nossa vida? Qual é a ação primária do Espírito Santo no homem? O termo Espírito Santo no hebraico é ruá e no grego é pneumatos ou pneumatos, que traz a ideia de vento, sopro, fôlego de vida. Embora haja muitos significados, porque tanto o dialeto hebraico como a língua grega, elas são riquíssimas de significados. Mas a expressão que eu mais gosto, quando fala do Espírito, inclusive o Espírito de Deus, é o fôlego de vida. Porque parece ser a expressão que mais se encaixa na definição de todo o Novo Testamento. Pensando nisso, nasce então uma outra pergunta. Fôlego de vida para quê? Se nós já temos fôlego de vida. É que este fôlego que nós estamos falando, o pneumatos, se referindo ao Espírito de Deus, nós estamos falando de um espírito ou estamos falando de um fôlego de vida de outra dimensão. É uma nova vida no reino de Deus. Vocês lembram o que Paulo afirmou aos irmãos de Colossos na carta aos Colossenses, no capítulo 1, verso 13? Quando ele disse que o Deus Pai nos resgatou do reino, do império, do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Receber o Espírito Santo é um nascer de novo, ou seja, é receber uma nova vida para viver o reino de Deus. Então receber o Espírito Santo não é sentir algo novo. Receber o Espírito Santo é receber uma vida nova. Em João, no capítulo 3, por exemplo, no diálogo entre Jesus e o mestre da lei, chamado Nicodemos, depois de Nicodemos chegar diante de Jesus e fazer todas aquelas declarações, reconhecendo a pessoa de Jesus como sendo enviado de Deus, Jesus vira para Nicodemos e diz para ele: Nicodemos, necessário é você nascer de novo. Aí Nicodemos perguntou: como que eu vou voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Falando no campo humano, é praticamente ou é totalmente impossível. Aí Jesus vai responder a Nicodemos e diz para ele: não, Nicodemos, não é nessa dimensão que eu estou falando com você. Se você não nascer, Nicodemos, do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Então, receber fôlego, o sopro de Deus, receber o Espírito Santo, é receber uma nova vida no seu reino. Vocês estão entendendo? Resumidamente seria o seguinte: quando nós recebemos Jesus em nossa vida, recebemos também o Espírito Santo. E é este poder que nos transforma em filhos de Deus para sermos participantes do seu reino. É o registro do Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13. Quando João diz: aos que creram em seu nome, a saber, Cristo, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos ou transformados em filhos de Deus. Aí vem aqui a explicação de Jesus a Nicodemos: os quais não nasceram da descendência natural, Nicodemos, nem pela vontade da carne, tampouco da vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha aqui de novo a expressão nascer de novo, que é a ideia do fôlego para uma nova vida, que é a ideia do Espírito, do ruá, do pneumatos, do sopro. É o sopro de Deus
que nos leva para uma nova vida. Paulo também usou esta linguagem, usou essa expressão em Romanos capítulo, se eu não me engano, capítulo 8, verso 14. Quando ele disse que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Para fazer parte do reino de Deus, nós precisamos nascer de novo. Nascer do Espírito. E esta é a função do Espírito na era da graça. Até porque é o Espírito que nos insere no corpo de Jesus, que é a sua igreja. Foi isso que Paulo disse na sua carta em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Mas um fator que nós não podemos recusar em pensar, que nós precisamos tomar muito cuidado, é para não confundirmos vida no Espírito com experiências com o Espírito. Experiências com o Espírito não é vida no Espírito. As experiências do Espírito, por exemplo, elas são pertinentes. Elas fazem parte do nosso desenvolvimento como discípulos de Jesus, nosso desenvolvimento no reino de Deus. Mas não são as experiências que norteiam a nossa fé. Não. Não são as experiências que ditam, que dão regras, que fundamentam a nossa crença em Cristo. O que eu estou querendo dizer para vocês é que experiências espirituais pessoais não podem virar regras ou doutrinas para o coletivo. Como disse o meu amigo Zé Bruno, por exemplo, ele costuma dizer muito isso, não é porque Josué deu voltas nas muralhas de Jericó e Deus deu vitória a Josué que nós vamos agora dar volta em muralha. Não é porque Davi usou uma pedra, uma funda e derrubou um gigante que nós vamos sair agora vencendo luta com pedras. Vocês estão entendendo? Replicar experiências pessoais para validar as ações de Deus é heresia. Até porque Josué deu volta só em Jericó. Não houve reincidência nessa experiência. Davi derrubou o gigante com uma pedra uma vez só. Depois ele teve que usar o método natural, que era espada e escudo naquela época. As regras de uma vida no Espírito não são experiências, mas o Evangelho pregado e vivido por Jesus. Paulo aos Efésios, por exemplo, no capítulo 6, verso 17, diz que a ferramenta principal do Espírito Santo em relação ao homem na sua vida nos dias difíceis é a palavra de Deus. Nessa narrativa de Efésios 6, sobre manter firme contra as ciladas do diabo, Paulo diz: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E não experiências com o Espírito, mas a palavra de Deus. Aí você está me dizendo então, Elter, mas Josué está na palavra de Deus? Davi está na palavra de Deus? Sim, está na palavra de Deus. Mas quem é a palavra de Deus é Cristo. E não sou eu que estou dizendo. Quem disse isso foi João. João nos ensinou, dizendo no seu livro, no capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Cristo é a palavra de Deus encarnada. Então, a doutrina da igreja é o Evangelho e não experiências pessoais de A, B ou C. Sabe por que eu estou abordando isto e falando isso para vocês? É porque tem muita gente confundindo manifestações do Espírito com uma vida no Espírito. Nossa tarefa aqui como discípulos não é reproduzir manifestações espirituais, mas andar e viver no Espírito, como Cristo andou e viveu no Espírito. Muitos movimentos religiosos tentam empurrar goela abaixo
as experiências pessoais de seus líderes. Porque eles tiveram uma experiência que é válido na trajetória cristã, eles tornam as suas experiências pessoais em regra para suas comunidades. E estão causando um estrago na espiritualidade das comunidades sem precedentes. Experiências são questões de foro íntimo. É entre a pessoa e Deus e nada mais do que isso, não pode se tornar regra. E outra coisa, sabe por que nós temos que ter muito cuidado, muita cautela com as nossas experiências, que nós chamamos de experiências com o Espírito Santo, ou experiências espirituais? É porque tem experiências que podem ser falsas, frutos da nossa imaginação, causadas por emocionalismos, por histerias, por forçação de barra, isso que mais a gente vê. Grande parte, pessoal, das heresias que nasceram, elas nasceram de experiências pessoais. Você pode encontrar, por exemplo, a história de Allan Kardec. A ideia espírita, ela tomou força, porque ela se iniciou numa experiência que Allan Kardec, que é o seu pseudônimo, né? Não é o seu nome real, que o Allan Kardec frequentou um movimento muito famoso na França em meados de 1850, 60, que se chamava Mesas que Rodam. Allan Kardec, que era o seu pseudônimo, como a gente acabou de dizer, começou a construir suas ideias baseado nas experiências que ele via e vivia. Aí nasceu com força o Espiritismo. Tanto que Allan Kardec nem médium era, ele era um grande sábio. Outra importante crença que nasceu de experiências pessoais é a crença dos Mormons. Joseph Smith, que é o pai dos Mormons, em 1820 conta que aos 14 anos de idade, ele estava meio chateado, foi caminhar num bosque e ele conta que encontrou Jesus. E Jesus disse para ele, para que ele não frequentasse nenhuma igreja, porque a igreja dele, Jesus, não estava na terra ainda. E depois conta Joseph Smith que apareceu para ele um homem em forma de anjo chamado Maroni, você já deve ter lido essa história, e lhe falou para ele de um livro que estava escrito em pedras de ouro. Livro este que deu origem ao livro dos Mormons. Essas são duas de tantas crenças que nasceram de experiências pessoais, verdadeiras ou não, mas nasceram. Mas isso não se restringe, não é um problema só das religiões. É também um problema da religião evangélica. Você quer ver um exemplo? Algumas pessoas oram e recebem um dom de línguas no momento que estão orando, aí transformam isto em uma regra e passam a ensinar que você só recebe dons de língua se você estiver orando. Então, tratam como doutrina as suas experiências pessoais com o Espírito. Você já deve ter vivido isso, se você é crente aqui há algum ano já, ou já viveu por esses dias também, porque isso é muito comum na igreja evangélica. De você estar orando, aí alguém, para tentar forçar você a falar em línguas, começa a dizer assim, ó, fala glória, glória, glória. Aí você fica glória, 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 glória. Você já passou por essa experiência? Aí dizem que a sua língua enrola e você recebe o dom de línguas. Isso não é receber o dom. Muito menos receber o Espírito. Isto é indução, isso é manipulação. E pior, por vezes usam a Bíblia para defender as suas teses sem respeitar contextos, sem respeitar textos, sem respeitar a história, inclusive quando citam Atos capítulo de número 2. Gente, a maior evidência do Espírito Santo na vida de alguém não é o seu dom, mas o seu profundo amor por Cristo e pelo Evangelho. O Evangelho de Jesus é diferente das experiências pessoais que temos, porque o Evangelho de Jesus não tem sombra nem variação de dúvidas. O Evangelho não é um experimento.
O Evangelho de Jesus é a verdade. E foi o próprio Jesus que disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que eu estou falando isso e estou insistindo nessa minha fala? Porque um dia uma pessoa me procurou muito chateada, muito triste. Entrou no gabinete pastoral e disse: pastor, sirvo a Deus, sou correto em tudo que faço, cuido da minha família, trabalho, estou há muitos anos no Evangelho, mas estou muito triste porque eu ainda não recebi o Espírito Santo. Aí eu falei: por quê? Ela falou: porque eu não falo em línguas. Ensinaram para ela que ela não tinha Espírito Santo porque não falava em línguas. Ou seja, pessoal, a lógica dessa turma é que o que prova que você tem o Espírito Santo não é se você tem Cristo, mas se você tem dom. Não. 1000 vezes não. O Espírito Santo é o selo, o penhor daqueles que creem em Cristo. Ou vocês não receberam o Espírito Santo quando creram, como perguntou Paulo aos discípulos em Éfeso. Essa lógica de que as evidências sobrenaturais comprovam as ações do Espírito Santo, esta lógica de que o Espírito Santo está e precisa de manifestações de dom, de poder e de milagres para comprovar a sua presença, vai levar muita gente a cair nas malhas do anticristo. Jesus alertou isso em Mateus 24:24, dizendo que levantariam nos últimos dias falsos cristos e falsos profetas. Fazendo o quê? Apresentando grandes sinais, milagres, prodígios e, se possível, iriam iludir os discípulos de Jesus. E você sabe por que muitos vão acreditar que o anticristo é Cristo e é o profético? Porque ficarão fascinados com os milagres, com as maravilhas, e não perceberão o erro que estão diante dos seus olhos. Serão guiados por sentimentos, pelos seus sentidos, mas não serão guiados pelo Espírito Santo. É o mesmo grupo de irmãos, registrado em João capítulo 6, que disse para Jesus: faz um milagre aí, para que creiamos que você é o Filho de Deus, para que creiamos em ti. Para eles, primeiro tem que ter sinal, tem que ter milagre, tem que ter poder. Para receber o Espírito Santo tem que ser daquele jeito. Depois a gente aceita Jesus. Primeiro eles querem sentir a sensação de poder, para depois seguir Jesus. Só que o Evangelho é o oposto. Os sinais seguem quem crê. Então eu não vejo para crer, eu creio para viver. Porque caminhar com Jesus precisa nascer do Espírito, numa nova mentalidade, num novo conhecimento sobre Deus. O Evangelho, gente, guarde isso no coração de vocês, é prioritariamente uma mudança de consciência e não de sentidos. Vamos lembrar as palavras do apóstolo Paulo no capítulo 12, verso 2, quando Paulo diz aos irmãos em Roma que se eles quiserem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eles precisariam ter um quê? Um entendimento renovado. Entendimento este renovado pelo novo nascimento em Cristo Jesus pelo Espírito Santo. Então nós não buscamos o Espírito Santo, a não ser que você não tenha aceitado Cristo ainda. Porque o Espírito Santo foi dado graciosamente a nós quando a gente creu, quando nós cremos em Deus. E sabe qual é a maior manifestação do Espírito Santo em uma pessoa? Não é o tanto que ela ora, tanto que jejua, o número de dons que ela tem, o número de línguas que ela fala. Não. A prova de que o Espírito Santo está numa pessoa é no tanto que essa pessoa ama a Deus e ao próximo.
Talvez nós estejamos apenas no primeiro estágio, que é possuir o Espírito. Mas tem um segundo estágio, que é o que talvez esteja nos faltando, que é ser possuído por Ele. Isto é, não basta receber o Espírito, eu tenho que ser possuído pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus não é só a nossa companhia. O Espírito de Deus também é a nossa direção. O Espírito Santo não quer te levar a transes sobrenaturais. Não quer te levar a manifestações transcendentais. Não. A manifestação do Espírito, a priori, é nos levar ao caminho de Cristo, à verdade de Cristo, para vivermos como Cristo viveu. Então eu termino hoje aqui, porque nós vamos continuar, lhe fazendo uma recomendação. Quando perguntarem para vocês, você tem o Espírito Santo? Responda com um sorriso no rosto. Sim, eu recebi quando eu criei em Jesus. Aí alguém pode dizer, mas você não tem dom. Não vejo você aí falando em línguas, não vejo você profetizando, expulsando demônios. O que é legítimo. Os dons também são manifestações do Espírito. Mas responda com carinho essa pessoa dizendo, olhe para a minha vida. Porque a maior evidência do Espírito Santo em uma pessoa são os seus atos de amor. Porque, segundo as Escrituras, são os que amam que nasceram de Deus. São os que amam nasceram do Espírito Santo.